Você teria coragem de tatuar a parte branca dos olhos? Você vai conhecer os brasileiros que fizeram essa estranha transformação. A novidade é tão polêmica que os médicos estão preocupados. Só que nada põe medo nos adeptos radicais das tatuagens. Rodrigo, o Mosquito. Tiago, o Rato. É assustador. André, o Pepe 13. E Karine, a mulher de Pepe 13. Um zumbi. Não, eles não são atores de filme de terror, não. Também não usam lentes ou recursos especiais. A estranha cor do olho tem uma outra explicação. Os 4 fizeram tatuagem para valer na parte branca dos olhos. Rato preferiu a tinta azul. Como o espaço do corpo de tatuagem já está mínimo, eu resolvi agora, como já veio essa técnica pro Brasil, falei para minha esposa, quero fazer os olhos. Já Mosquito, Karine e Pepe, a completa escuridão. Meio sem alma, né? No começo eu fiquei meio assim, não sabia qual que era a tinta usada e tal. Pelo menos 13 brasileiros já tatuaram os olhos e todos fizeram a mesma pergunta. Qual o risco de mexer numa parte tão sensível do nosso corpo? A técnica conhecida como eyeball tattoo, ou tatuagem no globo ocular, surgiu nas penitenciárias americanas no começo dos anos 2000. Naquela época, os presos tatuavam os olhos com tinta de caneta azul, preta ou vermelha. Era um código para marcar as gangues dentro da cadeia. Hoje, as cores e a técnica são outras, mas apenas 5 profissionais fazem esse tipo de tatuagem em todo o mundo. Um deles mora em Jundiaí, interior de São Paulo. O Rafael Leão é a única pessoa no Brasil que faz esse tipo de tatuagem, o eyeball tattoo. Quer dizer, é bola do olho, uma tatuagem na parte branca dos olhos. Rafael, conta pra mim, como é que surgiu essa história na tua vida de fazer a tatuagem nos olhos? Vamos lá. Em 2010, correu umas notícias na internet sobre tatuagem no olho. Aí o mundo inteiro ficou sabendo sobre tatuagem no olho. Hoje, a tinta que é usada para o eyeball, ela é importada, é uma tinta sem chumbo, é um pigmento sem chumbo. O tatuador brasileiro comprou a tinta especial de um colega dos Estados Unidos e tatuou os olhos do Rato, do Mosquito, da Karine e do Pepe. Tive medo de fazer, os primeiros eu fiquei com muito medo. Aí depois eu tomei uma certa confiança, que eu vi assim, dá para melhorar, até usar outro material melhor para segurar o olho. Que tipo de agulha é usada para aplicação? É uma agulha importada, parecida com um catéter, porém mais fininha. Um pouco ondulada, ela tem ou ela é reta? Isso, ela é ondulada, curvada, como essa. Se você fosse mostrar agora para mim, em que ponto do olho? Eu perfurar, ia ser em cima, aqui desse lado, e virar o olho para cá. Você ia deitar, vambora. Eu quero o fundo branco, tá legal ainda. Eu ainda gosto de parecer com gente. Mas como será que eu ficaria se aceitasse o convite do Rafael, hein? Com a ajuda da tecnologia, dá para fazer um teste, ou vários, e o melhor, sem risco algum. Mas tatuar os olhos não é brincadeira, é um procedimento delicado e muito perigoso. A tinta é injetada em 3 pontos diferentes. A agulha perfura a conjuntiva, uma membrana. Ela é transparente e cobre a esclera, que é a parte branca do olho. Ao ser injetada, a tinta ocupa o espaço entre a esclera e a conjuntiva. É uma tatuagem irreversível, ou seja, para a vida toda. Não vai fazer uma tatuagem pensando que vai querer tirar depois, certo? Eu fiz consciente de saber de todos os riscos que eu poderia ter. Decidi assumir todos os riscos porque eu queria fazer mesmo e eu posso. Pepe e Karine ficaram satisfeitos.
Eu não me arrependo nem um pouco, me enxergo totalmente normal. Eu sou assim. Eu não fiz pra ninguém, fiz pra mim. É a minha opção. Rato é outro cliente de Rafael. Veio do Rio de Janeiro até Jundiaí só para pintar de azul o branco do olho. O azul pra mim eu acho que marcou legal por causa do meu rosto ser colorido. Só isso, por isso que eu fiz o azul também. Veja como eram os olhos do Rato antes da tatuagem. Rato tem 30 anos e praticamente o corpo todo tatuado. A mulher dele, Ana Paula, também não fica atrás. O casal já se acostumou com as críticas e elas aumentaram com a nova cor dos olhos do Rato. Você é louco, você vai ficar cego, não sei o quê. Eu falo assim, porra, por enquanto eu não fiquei. Faz 4 meses que eu fiz, não fiquei ainda. A história do Rodrigo, ou Mosquito, como ele é conhecido aqui em São Carlos, já ficou famosa na cidade inteira. E agora a gente veio conversar com ele. Ele é dono desse estúdio de tatuagem aqui no centro de São Carlos. Vamos subir para conversar com ele. Bom, esse é o estúdio. Seu estúdio, né, Rodrigo? Opa. Vou chegar aqui para falar com ele. E aí? Mais uma que tá fazendo? Mais uma. Mais uma. Tá caprichando, hein? E aí? Tudo bem? Tudo bem? Rapaz, eu ouvi falar, mas olhando e vendo assim, dá um certo impacto. Causa, Só eu ou tem mais gente que sentiu isso? Tem mais gente. É? Tem mais gente. 8 anos. Mosquito tem quase todo o corpo tatuado. A mulher dele também, mas Letícia ainda não teve coragem de tatuar a parte branca dos olhos. É uma coisa nova, né? Tipo, dá um certo medo, né? Tipo, você não conhece o que vai acontecer, mas... Você não pretende fazer ou pretende não? Eu pretendo mais pra frente. Mais pra frente. Mas também pretende fazer? Pretendo. Mosquito fez a cirurgia há 1 mês. A tatuagem demora 45 minutos e é feita em um olho de cada vez. Rafael está preocupado. Mosquito, então, ele está imóvel, com o olho arregalado. Eu nunca sonhei tanto na vida, sério, cara, eu nunca sonhei tanto na vida, é tenso, pra, assim, tanto para quem está fazendo, para quem está olhando também. Você está com o olho fixo, você não pode mexer o olho em hipótese alguma. Levamos Mosquito e a mulher para uma volta no centro de São Carlos. Sei lá, parece o olho de um bicho, né? Acho horrível, sinceramente. As pessoas se assustam. Foi assim também no primeiro dia que Mosquito levou os filhos à escola. Mas hoje ele virou amigo das crianças. Deixa eu perguntar pra vocês, o que vocês acharam dos olhos dele? Legal, muito legal. É diferente. É diferente? É. E o fundo branco, cadê? Ah, sei lá, é gosto dele. É estilo que eles inventaram. Mosquito e Letícia têm 3 filhos. Maria Eduarda, de 10 anos, Lucas, de 7 e Évora, de 2 anos. E ao contrário do que se possa imaginar, as crianças não têm nenhuma pintura no corpo. Passamos uma tarde com eles e vimos uma família em harmonia. Normalmente quem vê a gente fala, nossa, coitada dessas Coitado das crianças, né? Deve ser imagina. maltratado, os pais drogados, tudo maconheiro, mas a gente nem fuma, nem cigarro. Mas a caçula Évora não pode ver uma caneta que logo começa a pintar os irmãos. Quando eles crescerem mais um pouco, se eles resolverem fazer tatuagem, Que façam comigo. A decisão cabe a eles, né? Se eles vão fazer ou não. Eu não vou fazer. Mosquito, Rato, Pepe e Camille. Brasileiros que aderiram à moda do eyeball tattoo. Um procedimento admirado no mundo da tatuagem, mas condenado pela medicina. Primeiro, quem dá a injeção no olho é médico, é oftalmologista. Quem estiver fazendo isso sem ser médico, para começar já é exercício legal da medicina, tá? Ou seja, um caso de polícia.
Segundo, eu faria no centro cirúrgico, com todos os cuidados de asepsia. Eu olho, eu tenho uma lanterna bem forte, coloco, olho o vaso de fundo, olho tudo. Eu perfuro só a primeira camada, que é a conjuntiva. O olho da gente é muito consistente. Não é? Ninguém fica cego de cutucar o olho. Eu usaria microscópio para conseguir enxergar onde está a conjuntiva, onde está a esclera, para ter certeza que eu vou injetar no lugar certo. Se eu furar o olho e injetar aqui dentro do olho, é cegueira na hora e irreversível. Para os médicos, o maior perigo é a tinta usada para tatuar a parte branca dos olhos. Esse corante, eu duvido que seja aprovado pela Anvisa. Tá? Então você não pode usar nenhum medicamento ou nenhum produto que não seja aprovado pela Anvisa. Como nós não temos acesso a nenhum trabalho adequadamente, com metodologia adequada onde foi usada essa tintura, nós temos que assumir que é um teste. Tá? Usar essa tintura. Então, muito provavelmente, vão ter casos que vão complicar, ou com inflamação ocular, ou com alergia, ou com infecção, ou com aumento de pressão. Rafael já tatuou 13 pessoas. Diz que vai seguir a moda, mas por enquanto, os olhos continuam os mesmos. Pedir um favor, tira os óculos para mim, por favor. O seu olho ainda tem o branco dos olhos. Por quê? Você não quer fazer... Vamos lá. A primeira agulha que eu coloquei no olho de alguém foi no meu olho. Você mesmo fez? Sim, eu mesmo coloquei a agulha no meu olho com a tinta. Porém, eu fiquei apreensivo de fazer, porque eu fiquei com medo de errar. E é você em você mesmo, né? Sim, eu ia fazer eu mesmo. O que vai acontecer a médio prazo é uma loteria. Não é o que pensam mosquito, rato e companhia. Esse é o meu jeito, entendeu? A gente chama isso de evolução, né? Cada vez mais eu estou evoluindo.